Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dr. Peter Ares Minas e depois de um longo e tenebroso inverno, depois de umas férias aí bem merecidas, confesso que eu tirei um pouco mais do que eu deveria, mas enfim, estamos aqui de novo para a continuação do nosso curso gratuito do Código de Defesa do Consumidor, artigo por artigo. Hoje nós vamos tratar da seção que fala da publicidade. Nós vamos falar dos artigos 36, 37 e 38 do Código de Defesa do Consumidor, artigos esses que são importantíssimos. Eu peço desde já encarecidamente que, se você gostar desse vídeo, em algum momento dessa aula você deixa o seu like, e se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, beleza? E se você já é inscrito, verifique se você continua inscrito, porque o YouTube tá meio que desinscrevendo, se é que essa palavra existe, as pessoas. Então verifique se você continua inscrito, tá bom? E no mais, deixe um comentário aqui embaixo, qualquer coisa, para ajudar no engajamento, para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas, e compartilhe também esse vídeo com algum colega que precise saber disso que a gente vai falar agora, tá? Não retenha conhecimento, ok? Bom, vamos à aula de hoje, sem mais delongas, sem mais enrolação. Antes da gente começar a debruçar nos artigos, é importante que você saiba que há uma diferença entre publicidade e propaganda, tá? Quando as pessoas geralmente falam que isso daí é propaganda enganosa, na verdade, essa expressão, juridicamente falando, pode estar incorreta, tá? A mais correta seria publicidade enganosa. Por quê? Perdão. Quando a gente está falando de publicidade, a gente está falando de um anúncio que tem uma finalidade financeira, uma finalidade de lucro, tá? Eu estou te oferecendo algo com a intenção de receber uma contraprestação por aquilo, que geralmente é em dinheiro, tá? Então, publicidade tem fins lucrativos, tem finalidade econômica. A propaganda não tem finalidade lucrativa, não tem finalidade econômica. A finalidade da propaganda é apenas de convencimento de uma ideia que não esteja necessariamente relacionada a dinheiro. Então é correto que a gente fale, por exemplo, propaganda eleitoral, propaganda política, propaganda ideológica. Porque o que está sendo vendido para você, né, não é um produto e não é um serviço, e sim uma ideia, tá? É um convencimento que está sendo vendido para você, tá? Então, nós temos que ter essa distinção. A publicidade tem fins financeiros, tá? Lucrativos. A propaganda tem finalidade ideológica, ok? Então, vamos falar sobre a publicidade. Esta sim, o CDC abraça, o CDC regula, tá? A partir do artigo 36, que está na sua tela, e eu vou começar a ler. O artigo 36 diz o seguinte: a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, está proibindo aquelas publicidades que não tem cara de publicidade, sabe? Aquele anúncio ali que você acha que é inocente, que na verdade não é inocente, tá querendo te vender algo, tá querendo te vender mesmo um produto ou um serviço. Então, para o CDC, a publicidade deve ser ostensiva, ou seja, deve ser clara, deve ser de fácil entendimento, tá? Não pode ser
camuflada, não pode ser disfarçada. O parágrafo único vai dizer que o fornecedor, aquele que vende, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. As características, né, do produto ou do serviço, né, que o fornecedor pode usar, tá, para convencer o consumidor a adquirir, tá bom? É basicamente isso. Vamos falar do artigo 37, e eu até subi um pouco mais. Eu vou subir um pouco mais porque eu quero que você preste bastante atenção neste artigo 37, tá? Não que os outros não sejam importantes, mas esse artigo 37, nós vamos falar sobre a publicidade enganosa e a publicidade abusiva, tá? Há uma diferença entre os dois, quando a publicidade é enganosa e quando a publicidade é abusiva, tá? Então, você já aprendeu que o termo juridicamente correto é publicidade enganosa e não propaganda enganosa, tá? Então, é assim que nós vamos nos referir. O artigo 37 vai dizer que é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Falou óbvio, né? Falou óbvio. Agora, quando que uma publicidade será considerada enganosa e quando uma publicidade será considerada abusiva? É o que nós vamos ler a partir de agora, nos parágrafos 1º e 2º, tá? O parágrafo 1º vai falar sobre a publicidade enganosa. Vai dizer que é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa. Então já temos o primeiro requisito. Ela tem que ser falsa, no todo ou em parte. Ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Ou seja, aquela publicidade que literalmente leva o consumidor ao erro. Você já ouviu aquela expressão comprar gato por lebre? Pois é. Essa expressão retrata muito bem a publicidade enganosa. O consumidor pensa que é uma coisa, pensa que está adquirindo uma coisa, quando na verdade está adquirindo uma outra coisa, tá? É uma informação de caráter publicitário que é falsa, que não é verdadeira, tá? O parágrafo 2º vai dizer o que é uma publicidade abusiva. Vamos ler aqui comigo na tela. É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória, então já tem o primeiro requisito, de qualquer natureza, ou seja, tem que ser discriminatória. Aqui incite a violência, tá? Então, o segundo requisito, incitar a violência. Que explore o medo ou a superstição, então já tem outro requisito aqui. Se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, tá? E só parando a leitura por enquanto. É por causa desse artigo 37, parágrafo 2º, que hoje em dia você não vê mais comerciais de brinquedo na televisão. Você percebeu que não tem mais comercial de brinquedo? Eu já ia falar propaganda de brinquedo. Publicidade de brinquedo. Antigamente você tinha muito propaganda da ReHap, que é uma loja de brinquedos. É muito famosa. E até... Eu falei propaganda? Não. Publicidade, perdão. Ó. É o vício. Publicidade da ReHap, que é uma loja de brinquedos, ou de brinquedos avulsos, como bonecos famosos, Barbie, Suzy já é das antigas, né? Mas Barbie,
Max Steel, bonecos do Power Rangers, enfim, tá? Você não vê mais. Por quê? Por causa disso aqui. Entendeu-se que esses comerciais, essas publicidades são consideradas publicidades abusivas, por explorarem a experiência e o julgamento de crianças. Entendi-se que estavam estimulando as crianças a comprarem esses brinquedos, tá? Mesmo sem supervisão dos seus pais, que realmente pode ser considerado um perigo. Mas vamos lá. É abusiva também a publicidade que desrespeita valores ambientais. O CDC também se preocupa com a causa ambiental, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança, tá? Eu falei sobre crianças. Um outro anúncio que se via muito, né, e que hoje em dia não se vê mais, são comerciais de cervejas que exploravam elementos tidos como infantis. Por exemplo, teve um comercial de uma cerveja muito famosa, não vou falar o nome, que tinha um siri. Lembra do siri? Aquele que fazia nananana, né? Pois é. Esse comercial foi proibido justamente por causa desse artigo, desse artigo 37, parágrafo 2º. Ele era considerado uma publicidade abusiva, porque poderia estar estimulando menores a consumir bebidas alcoólicas, tá? E comerciais, outros comerciais também, não só de cerveja, mas de outros produtos também, que tinha um monte de mulher bonita, sabe? Com pouca roupa. Cerveja principalmente, mas tinha outros também. Com mensagens subliminares, de conotação sexual. Tinha muito isso, né? Hoje em dia você não vê tanto. Até vê um ou outro que acaba passando batido pelo crivo, né? Mas antigamente isso era muito mais... Como é que eu posso dizer? Era muito mais ostensivo, né? Era muito mais na cara. Ali no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, tá? Quem viveu nessa época aí sabe do que eu tô falando. Hoje em dia esses comerciais não são tão apelativos. Alguns são, mas não tão apelativos quanto era antigamente. Antigamente era muito pior. E por que isso parou de ser feito? Por causa do artigo 37, parágrafo 2º. Ok? Vamos para o parágrafo 3º. Para os fins deste código, ou seja, para os fins do CDC, a publicidade é enganosa por omissão, tá? Então existe a publicidade enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Ou seja, se você deixa de apontar algo que é essencial, tá? Alguma instrução, alguma restrição essencial ao produto ou serviço, tá? Para fazer com que o produto venda, enfim, por qualquer motivo. Então, esse deixar de informar é considerado publicidade enganosa por omissão, tá? Então, cuidado quanto a isso. O parágrafo 4º foi vetado, não tem emoção. Vamos para o artigo 38, tá? Vou até subir minha carinha aqui. Tá aqui embaixo na tela, tá? Parágrafo 38. Perdão, gente. Artigo 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina, tá? Então, se por um acaso surgir uma ação judicial com base no artigo 37, tá? E tiver ali a fase de provas, tá? De quem é o ônus da prova?
da veracidade das informações, é de quem patrocina a publicidade, tá? Que via de regra é o fornecedor, tá? Então, não é do consumidor. O consumidor não tem que provar aqui nesse caso a veracidade. Quem tem que provar a veracidade é quem patrocinou a publicidade, que, repetindo, via de regra é o fornecedor. Por quê? Porque ele é o mais interessado na venda do produto ou do serviço. Tá bom? Gente, essa foi a aula, conteúdo riquíssimo. Eu espero muito que você tenha gostado. Perdão se eu perdi o jeito de gravar vídeo, porque eu fiquei muito tempo sem gravar. Mas eu estou voltando, tá? Com as nossas aulas semanais do nosso curso de Direito do Consumidor. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, não tem problema. Pode deixar o dislike, o joinha para baixo, tá? Mas de qualquer forma, peço que você comente algo, dê a sua opinião, sua crítica, sua sugestão. Compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa que você acha que precisa saber disso aqui que foi falado, certo? E no mais, peço novamente que, se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e ajude esse canal a crescer, certo? Meus abraços, beijos para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, fique com Deus, bons estudos e até a próxima.